Bem-vindo a mais um CompassCast, o episódio da Compass. O meu nome é William. Eu sou o Saulo, executivo de contas da Compass, e bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Cleberton, sou coordenador de projetos da Pauta Série. Então, só para a gente começar um pouquinho, eu queria pedir que tu te apresentasse, Cleberton, falasse um pouquinho de ti, a tua história, quem que tu é aí para o pessoal. Bom, eu estou na área de segurança eletrônica aí por volta dos 15 a 16 anos, mais ou menos. Comecei como integrador também, fui para fabricante e estou algum tempo na área de distribuição. Estudei desde a época lá no que era as placas de captura ainda, nas câmeras analógicas, né? Aí veio a evolução do IP, do gravador standalone. Estamos aí desde essa época lá, que era no analógico ainda, na placa de captura, né? Hoje em dia evoluiu bastante e a gente vem trazendo coisa nova pro pessoal. Placa de captura só quem tem mais de 15 anos vai lembrar disso? Mais ou menos isso, né? As câmeras eram em linhas, né? Não era nem em Sim. mega, era em linhas. Não vamos entrar muito em detalhe, senão a gente começa a entregar a idade, né? Aí não é muito legal, né? Não, a gente começou novinho, bem novinho, né? Bem novinho. Desculpa, né? Mas fechou. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte de CFTV, câmeras e tudo mais, né? E vamos estar abordando uma situação que até a gente estava conversando aqui um pouco antes, que é justamente essa parte das câmeras, elas saíram de ser segurança, né? E elas começam a entrar dentro de outros setores, né? Inclusive até participando de processos produtivos e tudo mais. Então a gente tem aí bastante assunto para tratar, né? Começando um pouquinho, né? A gente vai estar falando um pouco mais sobre os produtos da Hikvision, né? Da parte de segurança. E eu queria que tu me explicasse um pouquinho, quando a gente vai falar de câmera, né? O que a Hikvision tem, né, de produto? Porque tem a câmera, tem o gravador, o que mais tem aí que a Hikvision trabalha nessa Tá. parte? Falando um pouquinho da mudança do CFTV em geral, né? Antigamente era tratado muito como, o CFTV era tratado muito como reativo e agora muito mais como preventivo, né? Ou seja, você consegue prever uma ação. E dentro do portfólio da Hikvision, né, que é um líder mundial na parte de segurança eletrônica, hoje a gente consegue dividir em verticais. Então nós temos hoje solução para vertical de indústria, para educação, para healthcare, que é a parte de hospitais, né, clínicas. Nós temos também para buildings, que entra toda aquela parte de eh, condomínios verticais, horizontais. Temos também para indústria e várias outras verticais que a gente pode trabalhar. Sim. E aí, dentro dessas verticais, existem diversas soluções dentro do CFTV, né? O varejo também é muito forte hoje na parte do CFTV. Sim. Porque óbvio, a gente não pode descartar que as câmeras e o CFTV, eles têm um intuito de segurança, né? Sim. Eu acho que é legal a gente só pincelar um pouquinho antes disso, antes da gente entrar um pouco mais profundo dentro de outras verticais, que é o quê? Dentro da segurança, antigamente a gente fazia o quê, né? Nas placas de captura lá das antigas, né? A gente tinha uma situação, aí ia buscar a imagem para ver o que tinha acontecido. Então era muito. Eu quero ver o que aconteceu. Ele não tinha o objetivo de ter esse pré, ou no momento que acontece a gente ter uma interação, alguma coisa assim, né? E hoje isso mudou bastante, né? Em cima disso, né, quando a gente está falando um pouquinho de segurança, antes da gente entrar em verticais, em produtos e tudo mais, o que a gente tem hoje que a gente consegue trabalhar no antes, né? Ou no momento, né? Bom, tocou num assunto importante que antigamente, na hora de você fazer uma busca de uma imagem, então normalmente era gravado 24/7, a gente dizia, né? Então acontecia um fato, tinha que colocar uma pessoa ali para pegar e ficar verificando todas as gravações para ver onde que estava aquele fato. E aí a evolução já começou desde a da busca de gravação. De você pegar as gravações por eventos, que isso já facilitou bastante na busca, né? Então, isso já foi uma grande evolução. É, Eu acho que seria isso, da parte de evolução lá de trás. Aí nós temos. Me fugiu agora a tua outra pergunta. Que na verdade que ela tem essa parte que ela também atua hoje no tanto na parte de segurança, mas na parte voltada tipo de tu conseguir interagir no momento. Então, por Sim, exemplo, sim. uma atitude suspeita, alguma questão nesse sentido, né? Legal, legal. E até o que tu comentou na busca, né? Acho que o Saulo pode me ajudar também a garantir isso, que eu também não falei nenhuma besteira, mas hoje
na parte da busca, a gente tem a parte de buscar, que nem exemplo, preciso achar uma pessoa onde é que ela passou. Você consegue hoje identificar, rastrear uma pessoa, roupa, gênero, o que mais tem? Hoje com a aplicação da inteligência artificial dentro do CFTV, você consegue fazer busca até por marca, uma marca Uhum, específica, por exemplo, eu quero buscar pessoas do sexo masculino que entraram nessa loja com a marca de tênis tal. Vai começar a uhum. buscar essa pessoa, várias pessoas vai aparecer, desde que consiga pegar a marca do tênis ali, né? Sim, Pegar o sim. tênis. Aí vai aparecer um mosaico com várias pessoas que passaram com aquela marca. Aí você clica nessa pessoa, você consegue pegar um itinerário de onde ela passou. Então, com uma busca bem simples. Ou então, por exemplo, eu quero fazer uma busca de uma pessoa de sexo masculino com cabelo comprido preso. Você consegue fazer, chega a esse nível de busca hoje em dia, Uhum. né? E essa questão de preventivo que tu falou, William, é muito interessante. É, Ainda em questão de segurança, né? Sem Sim, tratar outra sim, coisa. sem entrar Vamos nas imaginar um outras. cenário hoje de varejo. Uhum, Antigamente no supermercado ou qualquer outro cenário de varejo, então acontecia algo, um furto, qualquer coisa, então eles iam buscar aquelas imagens, está falando de busca de imagem para ver o que aconteceu de furto. Hoje em dia você consegue, através do reconhecimento facial, dentro do CFTV, você consegue criar uma lista de pessoas que praticaram algum delito anteriormente, e a partir do momento que essa pessoa chegou nesse ambiente, você já consegue identificar ela e você consegue acompanhar ela para ver se realmente ela não vai fazer algo de novo, né? Não vai uhum. Não praticar vai esse. tentar um novo furto, né? Exatamente. Então já dá esse alerta, né, antes de realmente acontecer. Tá? Uhum. Não, legal. Eu acho que hoje tem até uma questão das inteligências artificiais, elas agregaram muito nisso, também na questão da atitude suspeita, tem alguma coisa Tem assim, também. né? Comportamento suspeito. Isso. Comportamento suspeito, isso, né? Quando a gente fala de comportamento suspeito, o que que ele analisa hoje? Então, a questão de. Aí já começa a envolver a inteligência Inteligência artificial artificial também, mais né? ainda, né? Comportamentos da pessoa, né? Assim como nós temos, por exemplo, é, dentro hoje de um CFTV para veículos ou mesmo para escolas, que você consegue analisar comportamentos, por exemplo, se a pessoa está distraída, se a pessoa está fazendo uso de cinto de segurança, se o aluno está distraído, se ele está dormindo em sala de aula. Você consegue também, dentro do cenário de varejo, ver se a pessoa tem alguma atitude que está suspeita de praticar algum furto, por exemplo, Uhum, né? uhum. Então, você tem essa inteligência hoje dentro do, Sim. do CFTV. E o negócio que é legal, né, que eu acho que o Saulo, a gente estava conversando esses dias, né, Saulo, sobre as câmeras com inteligência artificial que tu pode ensinar elas, Sim, né? elas têm um sistema de deep learning, que a gente fala que é o Isso, aprendizado profundo. Até isso. isso que eu ia comentar. Então, questão, por exemplo, da escola, ele vai pegar se o aluno está debruçado na mesa, está dormindo. Então, ela vai aprendendo esses comportamentos e entendendo o que é certo e o que é errado. Dentro de um varejo, funcionaria mais ou menos da mesma forma. O cara pegou alguma coisa e botou dentro da blusa. Já Os caras, entende-se tipo, erguem a camisa para isso. colocar Então, a partir dentro. daí, ele já faz essa aprendizagem e ele já entende o comportamento dentro do que é certo e que é errado dentro desse Uhum, cenário que ela está aplicada, né? uhum. Então, E ele não tem, assim, um processo de começo, meio e fim, porque sempre vai evoluindo, né? Sim, Porque o que acontece antigamente, para fazer uma contagem de pessoas, você não tinha uma câmera específica para contagem de pessoas. Você tinha lá uma câmera que você faria um cruzamento de linha. sim, Toda vez que passava uma pessoa ali, ele ia contando os eventos. Aí você tinha uma estimativa de quantas pessoas passaram naquele local. sim. No entanto, se passasse um cachorro, passasse um objeto, também ia contar. E com a medida que o tempo foi passando, foi evoluindo. Você passou a definir que aquela linha só ia ocorrer o evento quando passasse uma pessoa ou um veículo, por exemplo, né? Uhum, Aí você começa a contar essas pessoas. No entanto, começou-se a aparecer outros problemas. sim. Imagina um cenário de varejo novamente que tem duas pessoas abraçadas passando ao mesmo tempo e ia contar apenas uma vez, e não duas pessoas, né? Aí evoluiu para um tipo de câmera que ela olha de topo, então ela consegue ver a triangulação do nosso corpo e ela conseguiria contar que eram duas pessoas. Aí, Aquelas câmeras que ficam em cima, que são lentes duplas. isso. Sim. Temos que falar como que eles chamam? É, é, bird eyes, né? Uma palavra bonita assim, que é a visão de pássaro, né? Que olha de Hum, cima para poder ver a triangulação.
Isso também serviu muito bem durante o tempo. Mas, como falei para você, vai evoluindo. Hoje, essa contagem de pessoas não quer mais contar pessoas, quer contar quantos realmente são clientes. Para você filtrar as pessoas que fazem parte, digamos, daquele ambiente, que trabalham naquele ambiente, para você ter um dado de clientes, né? Sim, Da mesma maneira, isso que o Saulo comentou. Então, você consegue ensinar a câmera também, o sistema a aprender algum recurso. Então, por exemplo, não só isso que a gente falando de pessoas, mas até mesmo objetos hoje em dia é possível. Então, por exemplo, você pode pegar um, um extintor de incêndio, por exemplo, e começar a imputar fotos no sistema de vários tamanhos, de vários ângulos, e ela vai começar a identificar que aquilo lá é um extintor de incêndio. Então, e isso também já tá ficando um pouquinho ultrapassado, porque agora sim, começou a vir as inteligências artificial, como a gente sim. comentou anteriormente. Que aí elas dão um salto maior É, ainda, exatamente. que entra no critério que você comentou, que elas têm o começo, meio, e aí dali elas Não, ficam, não porque tem elas fim. sempre estão evoluindo. Porque elas vão ficando cada vez mais precisas, não é? Tipo, ela começou, Exato. terminou e pronto. Não, ela vai aprendendo cada vez mais. Usar o exemplo do extintor de incêndio. Ela botou extintor, e ela vai entendendo. Daqui a pouco, opa, ela se confundiu um pouquinho no extintor. Aí daqui a pouco ela foi vindo, foi vendo mais, foi entendendo mais, daqui a pouco, opa, ela ficou mais precisa e ela entendeu, opa, tem, realmente cada vez ela vai precisando mais o que é um extintor e o que não é. Sim. E só um detalhe muito importante, William, que essas inteligências também elas não são algo agora tão novo, assim, já tem um Sim, certo tempo. Só que não era um produto de prateleira, né? Eu quero sim, uma câmera de contagem de pessoas, né? Eu quero uma câmera que faça tal coisa, independente da função. Não era um produto de prateleira. sim. Eram Porque você hardwares eram hardwares específicos, né? específicos, e muitas vezes envolvia, ainda envolve muito desenvolvimento também em cima desses hardwares, né? Uhum. Então, mas agora a realidade começou a aparecer no sentido que agora começou a se tornar um pouquinho mais de prateleira. Então, eu Sim, quero uma câmera de contagem de pessoas. Agora você tem uma câmera de contagem de pessoas. Eu quero uma câmera que faça mapa de calor, por exemplo. Tem uma câmera que faz mapa de calor. Para que serve o mapa de calor? Aonde tem mais movimentação em determinada região, por uhum. exemplo, né? Então, mesma coisa a câmera térmica, né? Hoje tá em ascensão, na verdade, até brinco assim que câmera térmica não é mais um produto de projeto. Está tão Sim, comum, né, que ele deixou de ser diferente. Mas sim, câmera térmica, desde que 15 anos atrás, 10 anos atrás, já era possível você trabalhar uma câmera com visão térmica, ao invés de ser uma câmera de visão convencional, aquele sensor óptico convencional. sim. No entanto, no passado, era muito mais caro, era E ainda um precisava investimento do CR. do CR e que os- do Corpo Negro lá, como é que era o nome? Que Ah, o tinha Black uma. A Box, o Black Black Box. Box, Aí precisava ainda do Black Box e É. era para medir para ter uma temperatura de referência de PCs e temperatura. Isso. referência. O Black Box ele surgiu na época da pandemia, porque Sim, ele servia para pegar e fazer um ajuste de temperatura para poder calibrar aquele ambiente. Você vê como referência do ambiente, né? Isso, mas eu me refiro muito lá atrás, muitos anos sim, atrás, que era muito utilizado para fazer perímetro, por exemplo, né? sim. E aí até hoje, né? Até hoje, até hoje. Só que hoje em dia você tem um alcance aí, quando a gente fala, maior, né? Porque assim, lá atrás os alcances já eram extremamente altos, tanto o range de temperatura quanto de alcance. Por isso que é um material controlado, né? Que precisa do CR, que tu comentou que é certificado de registro, junto Uhum. ao órgão que é o Exército. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele tem várias linhas de câmera que não precisa mais de CR e o Sim, custo ficou bem lá embaixo, sim. E né? aí, com as inteligências, a questão de identificação de pessoas, elas conseguiram fazer isso em cima da termografia, né? Da É. câmera térmica, né? E Isso que é e legal. voltando à questão de acesso, né? Porque antigamente era mais difícil o acesso, você ter uma solução térmica, assim como era da inteligência artificial, que envolvia um desenvolvimento. Hoje em dia começou a se tornar também a câmera térmica um produto de prateleira. Sim. Então, hoje você não precisa pegar ela na pauta, lá ir com o time de projeto para conseguir comprar uma Desenhar. câmera térmica, desenhar um projeto. Basta você ir numa das nossas lojas, que são os pontos do dia a dia, já tem uma câmera térmica de prateleira que tu consegue comprar lá Sim, e levar para casa já no mesmo momento. sim, Né? Então sim. ficou muito mais acessível. Uhum. Esse é uma grande evolução também do CFTV, né? Uhum. Que
Antigamente era para poucos, se falava muito em alarme, 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 eram poucas pessoas que investiam em CFTV, e hoje em dia está muito mais acessível, né? Sim. Desde uma câmera de marca, como Hikvision, até aquelas câmerazinhas que você encontra no Paraguai hoje em dia, né? Aquelas de Funciona, casa, né? funciona, mas até onde isso vai funcionar? Quanto tempo vai funcionar, entendeu? Ela tem uma aplicação um pouquinho Exato. mais específica, né? E já que a gente está falando um pouquinho de inteligência e tudo mais, a gente comentou, e vamos entrar um pouquinho nessa parte de que a câmera, hoje, ela não é mais só para segurança, né? Então, óbvio, dependendo do cenário, a gente comentou de hospital, indústria, escola, varejo, né? O varejo hoje é um que a gente pensa assim, né? O varejo é o que vai ter mais voltado para segurança, porque tem o furto e não sei o quê. Mas se for olhar o varejo, ele é um dos que tem mais possibilidades com essa questão da movimentação das pessoas, como é que eu vou dizer, qual que é o comportamento do público, onde que ele vai parar mais, onde é que ele vai olhar mais. Então você consegue entender com um mapa de calor, que é uma solução que já existe há um bom tempo, rastrear onde é que esses caras estão. Pontos estratégicos de onde botar cada produto. Então, isso vai Isso é um uso simples, né? um uso Vamos dizer simples, assim, né? básico. Eu até brinco assim, que hoje a gente não vende mais um CFTV lá pro tiozinho lá, né, da No segurança, cara da segurança. né, o cara da segurança. A gente vende hoje, por exemplo, no varejo, muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa de marketing. Uhum. Por que vai conversar com a pessoa de marketing? Porque vai te trazer dados. Quantas pessoas entraram, quantos clientes entraram nesse comércio, nesse varejo. Aí você consegue ter um perfil de gêneros, né? Quantos homens, quantas mulheres, qualquer faixa etária, se usa óculos, se não usa óculos. Até Então, faixa etária de idade já dá hoje. traz faixa etária de idade. Então, você consegue ter esses dados. Lembra, ó, tá vendo que não é mais perfil de segurança? E agora, para Sim, você pegar, por exemplo, fazer uma ação de marketing, por Entra exemplo. muito mais em análise de dados em si do que Exatamente, a própria do que exatamente. a segurança, né? própria segurança, né? Então, como É, você falou, né? Isso a gente está falando de marketing. Com quem mais que a gente pode falar? Um exemplo, vamos ficar um pouquinho no varejo aqui. cara, daí você pode, por exemplo, aplicar o CFTV hoje até para fazer aferição, vamos supor, dentro de um supermercado, uma câmera térmica para aferir se os freezers, a área gelada, ela não desligou, por exemplo, para medir a temperatura, Que a né? perda de um freezer ali, tipo, desligado. Porque, vamos supor, à noite, acabou a energia, Final final de de semana, semana, né? alguma coisa assim. Se não estou Então, enganado, hoje já tem esses câmeras com sistema PDV para fazer a aferição de caixa também, não tem? tem Tem o nesse sentido sistema de também, né? PDV também, para você pegar simultaneamente que a pessoa está passando os itens ali no caixa, na Aqueles que, caixas de autoatendimento. não de O caixa, próprio no caixa mesmo próprio passando caixa no, normal, no ele tá checkout passando no normal, leitor. né? Então você consegue, o caixa ele está passando ali, está bipando os produtos, automaticamente está registrando isso no caixa dele, só que lá na central de monitoramento está sobrepondo a imagem ali daquela câmera, está sobrepondo o ticket fiscal ali na imagem. Então você tem isso. Hum, Gestão de filas também, por exemplo, é um recurso bem legal que que você vai ao consegue. atendimento já, né? Exatamente, vai no atendimento. Tem essa questão ainda, o marketing, tem a questão do que nem você falou ali do mapa de calor, né? A gente sabe que alguns cenários, vamos supor, no supermercado, às vezes as marcas, elas pagam para estar num determinado ponto da prateleira, né? Eu não sou expert em supermercado, mas eu, Sim. eu tenho informação que, eu quero colocar minha marca nessa gôndola aqui que é mais importante. Então, as empresas, eles dão um valor ali como um incentivo, né? Uhum. Incentivo para estar ali. Então, você tendo o CFTV e mostrar que aquela gôndola é mais movimentada, serve também para você conseguir, às vezes, esse recurso Rentabilizar rentabilizar, exatamente. com os Né? fabricantes, né? Pois é, e é interessante que é algo que exemplo, que a gente que vai lá no mercado e compra, que não é acostumado ao dia a dia disso, não sabe, mas o cara do mercado falou assim, ó, ele conseguir justificar para o fabricante dele, ó, aqui, ó, esse daqui, ó, se tu quiser, é essa área aqui, que é a área principal aqui, onde eu tenho mais isso, mais aquilo, ó, aqui, ó, É isso aí, isso você aí, paga isso aí, você paga uma taxa de aluguel por estar aqui, né? isso aí. Eles falavam muito, né? Pode ser que eu já falando besteira, mas eles pagavam muito daquela no mercado quando você entra, que é o começo da fila, que é aquela É parte ali a da ponta de frente, né? gôndola, né? É a ponta de gôndola, Isso, isso. O né? pessoal paga para estar ali também, né? E aí, hoje em dia, nesse sentido, você consegue mostrar, tipo, até a ponta de gôndola, um exemplo, a diferenciação com essa questão.
do mapa de calor ali que você gera, né? Você explica visualmente o que você está Exato. cobrando, na É verdade. dados e fatos, né? Que hoje em dia, que nem a frase diz, dados contra dados e fatos não há argumentos, né? Ainda dentro do CFTV, a parte do varejo, né? Isso não existe em prateleira, mas existem alguns softwares que você consegue identificar a pessoa furtando também, tirando algum item da prateleira e colocando dentro da sua bolsa, em vez de colocar dentro do carrinho do supermercado. É algo mais evoluído? Mas já tem acessível no mercado, Isso. né? Mas se você quiser algo de prateleira, você pode usar, por exemplo, uma câmera térmica para identificar se as pessoas estão fazendo furto de frios, né? A famosa roubar picanha, né? É, Então você consegue identificar, porque a pessoa vai colocar essa carne, essa peça de frio dentro da sua bolsa, e a câmera ela vai conseguir identificar que tem algo gelado dentro uhum. daquela bolsa ali, né? E não está dentro do carrinho. Sim, sim. Né? Não é. Isso a gente está falando só da parte interna, né? A gente consegue, por exemplo, Isso. chega um gerenciamento de estacionamento, por exemplo, você pode colocar câmeras com leitura de placa para abertura de portão. Então você consegue validar, por exemplo, a pessoa que fez a compra para liberação da placa. Então tem todo esse gerenciamento externo também quando a gente fala, né, em parte Isso que o CFTV. Saulo falou é bem legal, porque também existem níveis, né? Hoje Uhum. você pode ter, por exemplo, uma câmera só para controlar ali as placas dos carros que estão entrando no estacionamento, e aí fazer liberação de cancela, ou portão, algo nesse sentido. Mas também você consegue fazer uma gestão de quanto tempo os veículos estão ficando naquele estacionamento. Se você for mais além ainda, aí nós temos também aquele sistema muito similar que tem em shopping, né? Que você consegue ver o número de vagas disponíveis, aí você consegue ter os displays que ele vai te mostrando para que lado você deve ir. Então, aí ele Os dá LEDs os de LEDzinhos em cima disponibilidade. informando ali que tá verde, tem vaga, né? Que o motorista ele consegue tá andando ali. Aqueles são câmeras. Existe o sistema mais antigo que são Sim, que radares, né? são os Mas sensores ali, os isso. radares em cima das A vagas, Hike né? hoje tem câmera, se não me engano, que ela consegue monitorar até 6 vagas simultaneamente. Uhum. Tá? Aí Então, tanto você cuida do veículo para se tem alguma coisa, aquele toquezinho, Quanto a mas disponibilidade de também vaga. não, conta se tem vaga ou não, e né? agora que está escutando a gente, né? Quantas vezes eu tenho certeza que muitos que vão escutar aqui já perderam o carro dentro do estacionamento de shopping, por exemplo, né? Ah, quem nunca, né? Então hoje você, Normal. Isso é normal. em função disso que você vai fazendo esses registros da placa e tem todo esse controle por causa das vagas, você pode ter, inclusive até colocar terminais dentro do shopping, por exemplo, de busca. Então você vai lá nesse terminal, você coloca o número da tua placa, ele vai te mostrar onde você está e aonde está o seu veículo. Você não Uhum. perde mais o carro, se você É. quiser. Aí você vai lá pagar e já faz a consulta para saber Exatamente, onde é que tá, para não exatamente. ficar rodando andar por andar Então, para lembrar qual andar que eu deixei. então olha quantos exemplos a gente está dando Uhum. aqui de situações que não tá só pegar a imagem de quem está roubando, fazendo uma produção de perímetro, vai muito além disso, Sim. Isso a né? gente entrou só em uma Só em uma vertical. vertical, Que a né? gente Só está uma falando só vertical. de varejo, Exatamente, basicamente, né? exatamente. E te falando, vamos supor, da parte de ensino, né? Porque vamos supor, eu tenho minha filha é pequenininha, tem 1 ano e meio, né? Mas óbvio, uma hora ela vai chegar na época de ir na escola. E hoje em dia tem uma preocupação cada vez maior com essa questão da segurança das crianças, né? Mas também o que que o sistema de monitoramento pode trazer, tanto para a segurança das crianças e tudo mais, e de tendências, assim, né? É, a parte de escolas, tudo aquilo que você é, implementa, digamos, numa vertical, aquele básico, controle de acesso, uma catraca, reconhecimento facial, ali, aquele dispositivo, você consegue implantar numa escola. Isso falando de segurança. Sim. A parte externa, que o Saulo falou, perímetro, esse tipo de coisa, as câmeras convencionais para fazer segurança, você aplica também numa escola. O que é muito legal, agora tem um sistema novo que é para educação, você fazer a gestão do aluno dentro da sala de aula. Uhum. Então, ele já começa desde a hora que o aluno chega na sala, ele já tem ali uma tela de autoatendimento, que o aluno ele pode fazer um check-in para fazer ali a presença dele, através de um crachá, RFID, ou mesmo por reconhecimento facial. Tem uma câmera ali nessa tela, consegue reconhecer que o aluno é fulano, beltrano, ciclano, né? E ele já dá presença automática. E nessa tela ali,
Aí você pode fazer, passar algum conteúdo educacional, você pode colocar ali o cronograma do dia ali, né? Quais aulas vão ter Quais naquela aulas vão ter sala, naquela sala. Então você pode quais colocar, turmas estão você naquela pode sala. colocar diversas informações naquela tela. Uhum. Aí vindo já mais para o cenário dentro da sala, então já começa uma câmera que fica voltada na frente, ali próximo do professor, virada para os alunos. E essa câmera tem análise comportamental, ver se o aluno não está fazendo uso do celular, ver se ele não está dormindo, O ver se ele celular é não um está problema ver hoje, se ele não né? está distraído. Por quê? Uhum. Lógico, né? Uma solução dessa exige um investimento, Sim. né? E quem vai fazer esse investimento normalmente são as escolas que estão num outro nível de investimento. Uhum. E Sim, aí, e tem custo para você colocar o teu filho nessa escola. E sim. aí, muitas vezes, os pais cobram da escola por que o filho não está tendo um bom desempenho, né? Ele só está Voltamos olhando aos dados e fatos. ele só Voltamos. tá olhando, ele só tá assim, meu filho, eu pago tão caro nessa escola, por que Meu que filho não, não aprende. não aprende? Aí agora você já começa a ter evidências mostrando, não, mas teu filho tá aqui, ó, ele passa a maioria do tempo dormindo Uhum. dentro da sala de aula, Isso. distraído. E aí até consegue ajudar a própria criança a se desenvolver, porque aí vou dar um exemplo, pega a criança dormindo, mas em que matéria que ela está dormindo, em que matéria que ela não está? Às vezes a matéria que a criança está dormindo, vai ver, ela vai bem, mas ela não absorve tanto conteúdo, porque é É, questão de facilidades, um exemplo, né? e você entende que você tocou num assunto bem legal, cara, porque imagina o seguinte, isso é para os benefícios dos pais, para ver se Uhum. realmente, meu filho está ali prestando atenção, estou investindo nele ali na educação dele, ele está aproveitando isso, mas até às vezes para o processo interno da própria escola. Porque vou Uhum. imaginar o seguinte, né? Que eu tenho uma escola, eu coloquei tudo no sistema, e aí, pô, todos os alunos estão tendo problema em determinada aula. Pô, será que de repente não é o professor? Sim, Não tem que substituir, por exemplo, né? fazer um Uma alinhamento. metodologia, fazer um alinhamento, exato. Então, Uhum. além desse recurso, ainda tem uma outra câmera que você consegue colocar no meio da sala para fazer a interatividade, né? Que se fala muito hoje em dia nisso para as aulas online. Então, essa Uhum. câmera fica voltada para o professor do lado ali do quadro, que não é mais quadro negro hoje em dia, Meu né? Deus. É tudo menos quadro negro. Não, mesmo Tem, aquele X e aquela poeira quando limpava, né? existe hoje tanto os projetores interativos quanto as telas interativas, até de Uhum. 86, se não me engano, polegadas, Uhum. né? E aí do lado dessa tela tem mais uma telinha para o professor também poder ver ali o cronograma da aula, né? E fazer outro tipo de gestão dentro da aula, e até mesmo fazer a transmissão ao vivo daquela aula, tá? Ah, legal. O que facilitaria, por Para exemplo, o facilitar. aluno não Escolas conseguiu EAD. ir, ou o É aluno não isso, conseguiu ir isso, para a isso. aula, por exemplo. Ah, não sei, o carro do pai estragou, o aluno não está legal, ficou em casa por algum motivo. Não significa que ele precise perder a aula. Então, tem essa possibilidade de uma transmissão online para o aluno poder assistir de casa, por exemplo. Fugindo um Sim. pouco do CFTV em si, mas ainda dentro da questão de educação, as próprias telas interativas da Hikvision, né? Hoje você consegue dividir ela em vários quadros, uma única tela, você consegue compartilhar. Imagina o seguinte, você está fazendo uma demonstração para o aluno, ela é toda touch, você faz algumas anotações, tira um print daquela anotação e compartilha com os alunos através de um QR Code ou através da rede Wi-Fi. Então, por exemplo, a Uhum. gente E sabe. eles já têm aquele material. Não, e hoje a gente sabe que algumas escolas hoje não trabalham mais com caderno, trabalha só com tablet, né? Sim. Então, automaticamente, O aqui. aluno tem aquele conteúdo. Exatamente, exatamente. Legal. E falando um pouquinho, né, só para a gente fechar um pouquinho essa parte do ensino, né, sobre aquelas questões comportamentais, né? Hoje em dia a gente também tem, né, uma preocupação da interação entre alunos. Existe hoje bullying, briga e tudo mais, né? Então, e também a questão do acesso, porque imagina, né? Você tá ali, você tem um monte de criança entrando, né? Daqui a pouco tem alguém que não é criança ou alguém que está junto, que tem uma má intenção nesse sentido da câmera, por exemplo. Que nem você comentou, né? Tipo, a câmera detecta a faixa etária, então você consegue registrar uma faixa etária que eu só tenho criança entrando. Esse local é um local exclusivo para entrada de crianças e Uhum, uhum. adolescentes. Então, ou seja, se não vai ter alguém de 25 anos entrando. Entrou alguém na faixa etária acima de 20, o sistema alerta. Tem alguma coisa assim nesse Tem, sentido? tem. É Eu um fiz nível. algumas É um perguntas nível. juntas, né? Não, é um nível mais avançado de CFTV, mas tem sim, né? E isso se faz através do reconhecimento facial.
Então, por exemplo, você pode, não tem problema, você pode ter os pais, às vezes algum parente levando essa criança, desde que esse parente, esse pai, esteja no banco de dados da escola. Então, você pode criar hoje, através do reconhecimento facial, você cria um banco de dados dos alunos, dos pais e das pessoas que Que tem a normalmente. permissão. Exatamente. E aí é o processo inverso. Se a câmera detectar uma face que não esteja no banco de dados, aí ela gera um Uhum. alerta. É uma Ah, exclusão de legal. face. Então Sim. você, lógico, né? Também não existe milagre. Você pegar e colocar uma área aberta, gigantesca, e você consiga, às vezes, com uma câmera, atender um cenário muito aberto. Mas entende-se que num cenário de escola, normalmente é um cenário É um local afunilado mais. ali, É uma Sim. entrada é uma Uma entrada específica, entrada é um específica dos específica. alunos. corredor, né? Exatamente. Sim. Que aí, quem é mais antiga vai lembrar que tinha o tiozinho ali na porta, não deixando E os adultos entrar e só as isso, crianças o sair, né? CFTV hoje em dia é o tiozinho. É, o CFTV é o tiozinho, só que É. obviamente reconhecendo todo mundo, né? E isso traz uma segurança maior, né? Quando para quem tem filhos que tá indo para a escola e tudo mais, de ter essa certeza que tipo assim, opa, meu filho só vai sair acompanhado de alguém que tem autorização, porque se deu algum alerta, hoje em dia você vai ter a segurança ali na frente que vai tomar alguma ação para que não tenha esse tipo de problema, né? Além disso, né, lógico, também não é um produto de prateleira, Sim. existe alguns softwares envolvidos, né, que hoje você consegue, o aluno chegou na escola, o pai já consegue receber uma notificação, digamos, no WhatsApp, dizendo que, ó, meu filho entrou tal horário na escola, meu filho saiu tal horário. Ah, Então, não, existe legal. também, tá? É, Então, eu acho que já é uma boa evolução também, né? Sim, Hoje em sim. dia, todo mundo no celular já Ah, consegue não, hoje em identificar, dia né? tira o celular de alguém, Tá mais acabou. difícil do aluno conseguir gasear hoje, É, que nem não, antigamente que o nem pessoal antigamente. voava o muro e ia embora, hoje em dia já não dá muito não, né? É. E falando um pouco, agora uma pergunta. Tu comentou ali daquela tela que o aluno faz o check-in para a sala. Tá. Tem alguma questão, por exemplo, de dupla checagem com a câmera interna? O Sim, aluno, por sim, exemplo, sim, eu sim. vou lá, vou Fiz fazer. o O que check-in Sim. acontece? Fiz o e foi check-in e embora. Não, vazei, boa, entendeu? boa, boa. Pode acontecer. A Não que eu faria câmera, uma coisa, a mas pode câmera acontecer. que faz a análise comportamental, que fica na frente, lá virado para os alunos, ela tem essa possibilidade também de fazer vamos dizer assim, o A check-in do chamada, aluno, a digamos chamada assim. do aluno, tá? Então ela faz. Boa pergunta. Ah, o aluno chegou espertão ali, foi na sala de aula e colocou o Bateu, rosto ali, fiz bateu e ali a ó, se chamada e mandou. Não, não, a câmera ela Ela vai fazer reconhece, também. ela faz também. legal, legal. E só pra gente fechar, que nem eu tinha comentado antes, essa questão de atitudes suspeitas, briga no pátio, né? Eu não sei se tem O muito isso próprio hoje em dia, o bullying. próprio bullying, né? Que tem às É, vezes essa aglomeração de e, crianças. É mais difícil porque horário de recreio, de intervalo, é aquela muvucada de criança, né? aí já é uma filtragem muito específica, né? Mas existem já alguns recursos, que, inclusive são mais antigos, que é o Lothering, né? Que ele consegue identificar quando tem um acúmulo de pessoas muito grande numa determinada região, que entende se aquilo ali é uma possível ação de briga, por exemplo, né? Uhum. Aí, com a inteligência artificial, isso começa a ser filtrado, mas ainda não é nada de prateleira, que ó, a pessoa, eles estão tem duas pessoas brigando. Sim. Ainda não tem isso. É. Alguns softwares já fazem, e como eu falei lá no começo, vai evoluindo. Alguns softwares fazem a leitura quando a pessoa levanta o braço, eles já conseguem entender que a pessoa está Uma querendo. postura de briga, você não É, a mesma levanta o coisa, braço e né? fica aqui à toa, Da né? mesma maneira, existem alguns softwares que eles, na hora que você levanta a mão, que assim, ele entende que é uma arma. Uhum. Só que se você tiver com um apagador, digamos, na mão e levantar, ele vai entender que é uma arma, mas já começa a ter evidências, Sim. né? Do gesto que a pessoa Exatamente. faz. Ainda E não vai está cem por aprimorando. cento Aí não está refinado, 100%. mas é algo que já está Mas é sendo algo que tratado. já tem, já, né? Mas é assim, ó, eu até esse dia eu estava fazendo uma reflexão, quando lá atrás, na época a gente tem alguns marcos dentro do CFTV, né? Quando veio da placa de captura pro standalone, né? Para os DVRs na época. Aí quando veio o sinal CVBS, que era no analógico ainda, veio os famosos HD, TVI, CVI, que deu mais um boom, né? No mercado como um todo de CFTV analógico ainda, que aí começou a ter imagens lá em HD e Full HD mesmo sendo analógico, né? Então foi um boom. Daí depois quando o IP ele se difundiu também, ficou mais comum, também foi outra evolução. Chegou um momento, cara, que eu pensei assim, agora dificilmente vai evoluir o CFTV, né? Sim. A gente ia para as feiras em São Paulo, em feiras internacionais, independente de qual delas, você olha assim, era tudo mais do mesmo, né? Uhum. Ou era um software que inventava mais uma coisinha aqui diferente, outra coisa ali diferente. Agora não.
Agora, com a inteligência artificial realmente embarcada dentro do CFTV, cara, tá chegando a níveis assim que no futuro muito próximo você vai começar a ter esses filtros muito mais específicos. Ah, são duas crianças brigando, né? Até agora, esses dias eu estava em São Paulo num evento lá. E eu vi lá um recurso que tinha esses analíticos embarcados muito específicos, né? E um deles me chamou a atenção. Pessoa com o cabelo preso, ou pessoa com o cabelo solto. Me lembrou muito aquele cenário que aconteceu, aquela tragédia lá, que a pessoa foi lá de kart em algum local lá Uhum. e prendeu o cabelo, porque não foi preso, prendeu no motor e arrancou quase o Uhum. cabelo inteiro da moça lá, né? Sim. Então, se entende que agora se tem esse recurso para pegar e identificar que a pessoa, Para segurança, né? para segurança, E não segurança patrimonial, mas segurança e Segurança bem-estar pessoal, das no geral. pessoas que estão ali, né? Vindo para o cenário da indústria, o uso de EPI já é muito comum também, né? O uso de Uhum. capacete, proteção de né? capacete, de óculos, né? De Isso, colete em área de colete, logística de movimentação de carga isso aí, pesada. isso aí. Acho que tem até a questão da. Porque hoje em dia, quando você vai na indústria, você tem as áreas demarcadas que você pode trafegar. Né? Então, se você sai de uma área demarcada, o sistema vai te alertar. Opa, a pessoa está saindo da área demarcada e ali ela não pode estar transitando. Né? Então, isso quando a gente vem olhando aí no caso agora, saindo um pouco do ensino, entrando um pouquinho na indústria, a gente também enxerga como essas questões têm trabalhado com a indústria muito, a gente vê isso já também há um bom tempo, com a parte de segurança do trabalho também, né? Que nem a gente acabou de comentar dos EPIs e tudo mais, na própria pandemia, com a questão de temperatura, que envolvendo Exato. Uso de aí máscara adequadamente. O RH com o bem-estar do colaborador, se o cara veio com febre ou não, né? Porque febre é um indício que o corpo está combatendo alguma coisa. Ninguém tem febre de nada, né? Então, tem esse E veio indício. evoluindo também, né? Porque imagina numa indústria que você tem lá 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, né? Para fazer uma contagem de uma pessoa, por exemplo, o acesso a uma catraca, né? Que tinha que ser um negócio muito individual. Hoje em dia, com o CFTV inteligente, você consegue fazer uma contagem por numa região assim de 60 pessoas simultaneamente, 70 pessoas, o mesmo fluxo de uma catraca, a catraca fica aberta, e os funcionários vão entrando, vão reconhecendo todos os funcionários, na hora que reconhecem uma pessoa que não esteja. Indevida. Aí ela fecha, por exemplo, Ah, para dar, fluxo invertido, para né? dar fluxo, porque senão o negócio fica travado, né? Uhum. Dentro da indústria, é muito comum o pessoal também, por exemplo, normalmente nas indústrias tem lá, fornece lá o almoço, a janta, né? Tem os restaurantes. Até esse controle para ver se quantas pessoas estão fazendo o uso do restaurante, por exemplo. Se pode... Quanto tempo os caras estão lá? Vou dando assim, né? Aquela matadinha de tempo Isso, ali, né? isso, Almocei, vou isso, ficar aqui isso. mais uns 15 minutinhos e tudo mais. Porque aí, obviamente, quando a gente fala de indústria, a gente está falando de ter um volume grande de pessoas. Você tem um refeitório programado, não para, tipo, receber, por exemplo, 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Ela está programada para receber, sei lá, 200 pessoas. A cada meia A hora, por cada exemplo. meia hora Isso você tem programado. esse ciclo. Às vezes tem, se 20% fica o dobro do tempo que deveria, você vai ter fila na entrada. Não, e tem uma, né, William? Imagina o seguinte, né? Normalmente na indústria, normalmente, não estou dizendo que sempre, Sim. os restaurantes eles são terceirizados. Uhum. Então, o restaurante ele vai lá e passa uma estimativa. Ah, hoje almoçou tantas pessoas, e vai lá, passa para o setor de RH, para o setor financeiro. Ó, foram tantos almoços por dia, vai chegar no final do mês lá, vai ter um relatório, foram tantos mil almoços fornecidos durante esse mês. E será que realmente foi aquela quantidade de almoço que foi servida? Uhum. Tá entendendo? Então, você começa a usar o CFTV novamente para fazer Sim. um. Porque antes era catraca. E aí também dava uma baita de uma fila, mesma coisa que nem para entrar, o Isso, pessoal passando o crachá. Eu falei, isso, não, a câmera consegue fazer tudo isso. sim, Identificar se o cara foi almoçar no horário dele ou não, isso. né? Porque, um exemplo, é um pouco complicado você restringir o acesso do colaborador à refeição, porque às vezes o cara tá lá resolvendo alguma questão e ele vai almoçar em um horário fora, um pouco mais tarde, ou alguma coisa assim, né? E se for o sistema de catraca convencional, você vai acabar restringindo. Tem E lugares que ainda é se papelzinho, às vezes o funcionário vai é, almoçar e esquece de deixar o papel. É, Então, cara, hoje também, fugindo um pouco só de CFTV, mas também ensina a parte de controle de acesso. Hoje você consegue fazer um deparo também, por exemplo, no acesso do funcionário junto com o sistema lá de batimento de cartão ponto, por exemplo, né? Quanto tempo que o funcionário está ficando dentro da empresa? Existem algumas áreas, eu também não sou expert na parte de recursos humanos, mas eu sei que, por exemplo, existem umas normas que em áreas de frios, por exemplo, câmeras frias.
existe um tempo máximo que a pessoa pode ficar trabalhando naquele ambiente. Isso, Uhum. aqui a câmera fria é só um exemplo, mas existem outros Sim. ambientes que Ambientes são muito quentes. salubres, né? E Ambientes perigosos. insalubres no geral, né? Isso. Você consegue fazer a gestão para ver se realmente o funcionário está ficando no máximo permitido, se ele não está querendo fazer muitas horas extras e está Tá passando da carga. excedendo o tempo Isso, por excedendo o questões tempo. de Exato. saúde também, né? Exato. E assim como a gente consegue fazer no acesso, a gente também consegue fazer no próprio CFTV, né? Isso. Identificar as pessoas ali dentro, em áreas, né? Voltando novamente à questão do GP, imagina se tem uma câmera fria, alguma coisa, você tem todo um aparato, casacos e tudo mais, e todo um aparato específico, né? Que você tem que estar utilizando. E puxando um pouquinho para a inteligência artificial, eu sei que hoje em dia tem empresas que têm os setores, e os setores têm cores de uniforme às vezes diferentes, né? Então, um exemplo, você tem uma pessoa que está em determinado setor, indo fazer uma visita num outro setor que não tem nada a ver com as câmeras de inteligência artificial, você conseguiria identificar quem é o colaborador dessa área, quem é o colaborador que está lá num outro setor, que está vindo para cá ter uma interação que não deveria estar acontecendo, quem também é visitante, né? Que vai estar É. identificado às vezes de uma forma Eu fiz diferente. no passado recente, fiz um projeto muito similar a isso em relação ao controle de pessoas que entram no estoque, por exemplo. Uhum. Né? Então, também foi feito com reconhecimento facial, por exemplo. As pessoas que podem acessar essa região do estoque estão cadastradas aqui. Eu trabalho na empresa, mas daí aquela velha jeitinho brasileiro, né? Passa, libera o crachá aqui, o rosto, entra outra pessoa. Não, mas vai estar a câmera ali vendo que eu não tenho permissão de estar naquele local. Então também vai gerar um pop-up ali na tela do monitoramento, ou às vezes do RH, para dizer, opa, o Clever está lá dentro de um lugar que não pode estar nesse momento, ou ele não pode estar Uhum. aqui, é uma área restrita. Uhum. Né? Se ficar aqui, a gente tem Tem vários, tem tem vários. vários verticais ainda que a gente pode entrar, que tem saúde e tudo mais, né? Mas eu queria entrar um pouquinho na parte do software, porque a gente falou de diversas soluções nesse sentido, né? A gente acabou não conseguindo entrar mais em três verticais. Mas quando a gente vai falar de software, né? A Hikvision, ela tem um software, né? Que faz a gestão de tudo isso, né? Que é o Hike Centro, né? Hoje em dia, do que a gente conversou aqui das soluções, praticamente todas elas o software consegue estar tratando, né? E uma questão que eu acho interessante quando a gente vai falar, eu queria que tu pincelasse um pouquinho sobre como é que é a função básica do próprio software, porque hoje em dia, quando a gente vai falar de software, tem software que você compra um pack, que é uma quantia X de câmeras, tem softwares que você compra que é mais modulado. Como é que funciona um pouco os Bom, softwares da Hike? vamos lá, vamos tratar primeiro sobre a questão de software, né? Uhum, Hoje, todas as inteligências que a gente está falando, existem as inteligências que estão embarcadas no hardware, e aí o software ele só gerencia isso, uhum, e existem algumas situações que você pega qualquer hardware, digamos, qualquer câmera, e o software que processa. uhum, Que é o cenário que eu menos gosto, vamos dizer assim, que eu menos indico. Por quê? Normalmente esse hardware, quando você vai comprar uma câmera convencional e você vai tratar no software, se a gente olhar de forma micro, mas a câmera lá é muito mais barato que comprar uma câmera de reconhecimento facial. Com certeza é muito mais barato. Aí eu vou processar no software. Mas a gente não, quando você faz esse cenário entre você pega uma câmera convencional e você pega o software para processar, o nível de confiança daquele reconhecimento facial ou reconhecimento de placa é muito menor do que você trabalhar com o hardware que faz esse processamento. Por quê? Porque o hardware ele foi programado, ele foi construído para aquela situação. Né? Se usa-se muito, por exemplo, pega uma câmera convencional e vão fazer leitura de placa. Funciona? Funciona em partes. Porque você vai pegar se comparando com uma câmera de leitura de placa, ela já uhum. tem ali o shutter, né? Que é a velocidade que é o Do obturador, obturador. né? É específico para isso, ela já tem os frames específicos para isso, ela já tem uma resolução específica para isso. A Ela lente é a específica para lente, isso. para isso. Ela é construída para isso. Então, o nível de acerto chega acima de 98%. Uhum, Quanto você vai trabalhar. E mesmo com hardware específico, existem algumas situações que você tem que levar em consideração uns pré-requisitos, que é distância, ângulo, o posicionamento em geral. Né? uhum. Agora, imagine você pegar uma câmera qualquer e você processa isso, né, uma imagem, o streaming da imagem, e você processa no software. Né? Uhum, Então, o nível de acerto não vai ser tão alto. uhum. E aí entra em dois outros fatores também, né? Primeiro,
você tem que ter um software, um hardware lá na ponta mais parrudo para tratar isso. A tua máquina Então, tem que ter um processador muito mais parrudo. tem que ser muito mais potente, porque imaginar, vocês estão falando, mas pega um sistema que você tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 câmeras analíticos e imagem, não sei o quê, você está fazendo tudo no software. Cara, você tem que ter um mega servidor para fazer tudo E isso, isso, né? eu ia chegar lá. A Aham, pessoa já às vezes olha, atravessei já. a pessoa olha lá no nível micro, né? Ah, a câmera aqui tá mais barata, vou processar no software. Só que ela esquece depois que ela vai ter que investir muito mais num servidor, numa máquina para processar tudo aqui no software. Sim. Sendo que quando você trata na borda, no dispositivo na ponta, seja no dispositivo facial, na câmera facial, na câmera de leitura de placa ou qualquer outro tipo de recurso que esteja na borda, o software ele roda muito mais leve, então, É porque consequentemente, isso tudo já vem processado, já né? vem processado. Sim. Consequentemente, você precisa de uma máquina muito mais leve, né? Uma máquina muito mais simples. Consegue reduzir o teu investimento no servidor. Ou Exatamente. então pensar em ter uma questão de processamento de imagens muito maior, né? Você vai ter mais câmeras, né? Um exemplo, eu tenho 10 analíticos, eu conseguiria ter, estou dando números irrisórios aqui, né? 30 câmeras, sendo que 10 são analíticas. Se eu jogo o analítico para a borda, sei lá, eu preciso ter 50 câmeras com o mesmo hardware, porque Isso, está acontecendo lá. isso E aí. outra coisa também é o tráfego na própria rede, porque hoje em dia é pensado, é construído streamings para cada vez otimizar o envio disso, né? E quando você está analisando já lá na ponta, tudo isso Já vem já pronto. vem Já vem prontinho. pronto. Ele não precisa mandar um arquivo, um exemplo full, extremamente pesado para você analisar. E são 10 dispositivos que estão ali consumindo mais banda tua para garantir que isso chegue. Isso pode vir, inclusive, até dar gargalo no próprio Isso servidor, aí, isso porque aí. você está recebendo um volume muito massivo de imagens para tratar, enquanto que o outro está traindo na É, borda. a questão é, você entende que com a vinda do H264, depois do Uhum. H265, esse empacotamento, esse codec, ele reduz bastante ali a tua largura de banda, né? Sim, Só que daí imagina o trabalho que o servidor vai ter para desempacotar isso para poder processar ainda a imagem, né? sim. Então, por isso que exige bastante a questão do hardware, É o que né? mais sofre, né? É, agora vindo para a questão do software da Hikvision, existem dois softwares, né? Que assim como as outras marcas também, tem normalmente o gratuito Uhum. e o pago. É, eu digo que o gratuito sempre vai ser para aquela aplicação assim, numa residência, num pequeno comércio, num pequeno escritório, aplicações assim bem pequenas mesmo. Apesar de ser um software muito completo, Uhum. tá? O software gratuito da Hikvision é muito completo. No entanto, ele começa a ficar complicado por quê? Imagina que quando você trabalha com software gratuito, eu instalo na minha máquina software, você instala na sua, instalo na dele. Então nós temos três servidores diferentes. Uhum. Então o que eu programo aqui vai influenciar, tipo, no teu não está programado. Imagina agora por exemplo, um sistema de controle de acesso. Eu vou lá e crio um banco de dados na minha máquina. E esse banco de dados só está na minha máquina. Eu exporto para o dispositivo na ponta. Se outro fizer, vai dar O, problema. o teu não tem o mesmo banco de dados que o meu. Entendeu? Eles Uhum. são três, como se fossem três servidores independentes. Isso, Interagindo com um único sistema. E aí começa a dar e problema. aí começa a dar os conflitos internos, começa a dar as falhas. Já quando você trabalha com um software, com o Hike Centro, né? Uhum. Ele é servidor cliente. O que que isso significa? Você monta um servidor, você monta uma máquina específica para aquele fim, coloca o Hike Centro para rodar ali, e todos os dispositivos que vão acessar o Hack Centro, né, seja para ver o CFTV, o controle de acesso, qualquer outra, o alarme, tudo que você tem de Hikviz você concentra num único servidor. Então, por exemplo, tem uma central de monitoramento, ele é um cliente, a central de monitoramento é um cliente. Tem aqui o meu PC, aqui meu notebook, eu sou um outro cliente. Tem o meu próprio celular com o aplicativo, ele é um outro cliente. Cada cliente tem seus níveis de acesso, suas Uhum. permissões. Né? Então, aí cada vez que eu vou acessar aqui o meu cliente, o meu cliente, eu não estou acessando diretamente o dispositivo com as minhas configurações. Eu estou acessando o servidor. Uhum. Então fica muito mais organizada. A gestão é muito melhor. Sim, Né? e a própria segurança com esses dados, né? Porque, que nem a gente comentou, a gente entra em diversas áreas, diversas verticais, diversos níveis de informação que você está coletando das pessoas. E aí, imagina você tem um colaborador que está saindo. E aí ele tem o acesso
no computador ou no celular que ele está visualizando. Se você está usando o Rec Center que você centraliza, você entra lá no banco de dados e Isso. simplesmente remove ele. Isso Né? aí. Não, e são várias outras vantagens, né? Por exemplo, Uhum, isso desde CFTV quanto controle de acesso, né? uhum, Por que que tem essas vantagens? Porque, por exemplo, dentro do CFTV, a gente falou mais cedo ali sobre a questão de contagem de pessoas e classificação, né? Se é homem, mulher, faixa etária. uhum, Até inclusive repetidos, né? Contagem repetida. Por exemplo, imagina num shopping que tem um segurança que tá passando para frente e para trás, o tempo todo na frente da câmera ali. Ou mesmo um cliente, né, que foi fazer entrou no shopping, foi no carro buscar alguma coisa, voltou. Então, se não tem esse filtro de pessoas repetidas, já uhum. começa a ter dados que não são tão precisos. Sim. A câmera faz isso, então ela conta entradas e saídas e ela conta os números repetidos. Mas quem vai fazer esse filtro de homens, mulheres, faixa etária é o software. Então você precisa necessariamente ter esse software para você fazer esse filtro, tá? Uhum, Outra coisa muito importante, você consegue, por exemplo, fazer lá colocar uma câmera com cruzamento de linha lá para fazer uma proteção de perímetro, né, ali em volta de um ambiente ali. E aí, na hora que disparar aquele cruzamento de linha, vir uma speedometer, que é aquela câmera que se mexe, e lá buscar aquele ponto específico, consegue. Como que você faz isso? De duas maneiras. Ou você faz isso com um vínculo físico, que é bem viável, que você tem que ligar um cabo, um fio da câmera speedometer até a saída de alarme lá da câmera. Agora imagine o seguinte, eu tenho um perímetro lá com 100 câmeras. E aí, quando eu disparar, eu quero pegar e quero que puxe o preset de cada uma. Fica quase que inviável. não vale a pena. Aí você precisa fazer isso virtualmente, vamos dizer assim. Quem Uhum. faz esse vínculo virtual é o software. O software que vai fazer esse gerenciamento. Na hora que disparar lá uma câmera do perímetro, a Speedometer lá dá o foco naquela câmera. Aí Sim. você consegue fazer esse vínculo pelo software. Então, é questão de controle de acesso, que é assim, o X da questão também, né? Quando se usa o software. Ah, eu posso colocar um facial ali para controlar as pessoas que entram na minha empresa, os funcionários? Pode. Só que todos os dispositivos têm um limite de quantidade de faces, né? Começa a 3.000, 5.000, 10.000, até 50.000. Uhum. Ah, eu vou colocar o de 50.000, então, para eu garantir que não vá dar gargalo ali na quantidade de faces. Cara, se você tiver um fluxo de pessoas diariamente ali, às vezes é um prestador de serviço, algum visitante, né? Algum cliente que vem visitar sua empresa, independente, que não seja um cadastro fixo, vai chegar você vai estar colocando essas pessoas como cadastro fixo, vai chegar uma hora que vai ali consumir todo aquele espaço de armazenamento, seja de 3.000 faces ou de 50.000 faces. Tá? Então, o software existe um módulo, que é o módulo de visitantes, que você consegue fazer os cadastros temporários. Então, por exemplo, eu venho aqui na tua empresa, eu vou lá na Compras e vou visitar vocês lá, né? Ah, eu posso fazer eu posso receber um convite, isso através de um link pelo celular, ou então um QR Code, eu faço o meu cadastro, e daí você define assim, ó, as pessoas que se cadastraram vai já ter acesso já liberado. Ou Uhum. não, vai chegar numa portaria, a pessoa vai pegar e já vai ver o pré-cadastro ali do Clever, tu vai lá, o Clever tá liberado. Pum, clica para liberar, né? Sim. Então isso facilita por quê? Você vai dar o prazo Que a desse meu pessoa vai cadastro. saber. Então, normalmente o pessoal coloca assim, até meia-noite, né? Então, chegou meia-noite, não faz mais sentido ter meu cadastro lá. Quem Uhum. faz isso é o software, Sim. não é o dispositivo lá na ponta, Uhum. né? Então, você precisa necessariamente do software. O pessoal às vezes fica meio bravo, mas vou ter que colocar. Precisa, É que precisa. se não tiver o módulo de visitante, até daria, mas aí assim, cada pessoa que tu for lá cadastrado, tu vai ter que ficar excluindo, né? Exato. Tem que Sim. manualmente, ninguém vai lembrar É. de excluir Não, vai todo mundo lá, o tempo todo, entendeu? exclui. E Aí assim, excluir né? uma pessoa E errada, aí, e pô, aí tem o critério de excluir que é o problema. Quando você exclui, você perde o registro daquela pessoa. É. exatamente. Então, Daí toda vez vai ter que fazer de novo, né? Retrabalho. isso cria sempre E se um precisar de um problema, histórico, né? tu também não tem. É. Uhum. Então, bem, como eu comentei, antes, se fosse ficar aqui, a gente teria assunto ainda para mais uma hora aí que a gente entraria. Tem diversas verticais, né? A gente ainda vai ter mais para frente outros papos, né, sobre essa parte de segurança, talvez um pouco mais voltado para acesso, talvez a gente retorne aí, voltando em outras verticais que a gente não conseguiu abordar hoje, né? Mas são assuntos para uma próxima conversa, né? Então.
Queria agradecer aqui a presença do Cleberton, do Saulo aí, tá acompanhando a gente, né? Se alguém quiser fazer como diz, né? Dar um tchauzinho aí pro pessoal, fazer a sua despedida, né? Mas eu queria agradecer todos que acompanharam a gente até aqui, né? E a gente se vê no nosso próximo podcast. Beleza, eu que agradeço, pelo convite. E precisando, estamos aí à disposição. Perfeito, nos vemos aí.